são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A palavra de Deus diz: eu disse. E você também pode dizer. Através dessa música. Vem comigo? Let's go! Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Ao único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem limites nem valores, está assentado sobre o sublime trono. Anjos e anciãos dizendo: Santo, Santo, Santo. Seus olhos são como tochas de fogo, suas vestes brancas como a neve, sim, é luz pra todo canto. E o povo que o ama está cheio da sua glória. Eu vou morar com eles e sou parte dessa história. Mano, eu não sou daqui, essa terra não é pra mim, mas enquanto ele não volta eu vou até o fim. Chuvas de Deus em mim, chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Tô fazendo morada, levar vocês pra casa, onde não haverá dor. A paz quem reina sem vez pra rancor. Sempre haverá dia, a luz é o Senhor. Pela moradia, o Pai quem criou. Há uma mesa farta e um banquete a te esperar. Acho que você já sabe que é hora de voltar, pois de braços abertos ele quer te encontrar e dizer: filho, vinde a mim, vida nova eu vou te dar. E quando esse dia chegar, Santo, Santo, eu irei cantar para sempre. Nós vamos estudar Apocalipse hoje, irmão. Ele voltará pra com sua noiva e se encontrar. Mas enquanto esse dia não chega, da chuva de Deus irei aproveitar. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Daqui a pouco a gente começa com a mensagem, tá bom? Esperar o povo entrar aí. Boa noite, seja bem-vindo. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Chuva dos céus vai chover, nada vai me parar. Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará. Santo é teu nome, santo, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. Para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envia-mim. O velho homem morreu e no lugar um novo homem nasceu. E para buscar primeiramente o reino de Deus, é necessário que Cristo viva em mim não viva eu. Irmãos, quero falar com vocês sobre o livro de Apocalipse. O Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação no grego. O Apocalipse de João foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo.
é a maior revelação escatológica de todos os tempos. A tradição cristã afirma que João foi o supervisor das 7 igrejas da Ásia, que está escrito em Apocalipse 1 até o 4. Boa noite, irmã Maria. Quando Jesus endereçou a ela as 7 cartas de Apocalipse, naquele tempo de trevas espirituais e perseguição do inferno contra a igreja, João era a única lâmpada apostólica. Todos os demais apóstolos já haviam sido selados pelo testemunho de Jesus com o derramamento de sangue, sendo cruelmente martirizado. A profecia de Jesus quanto à morte natural de João, que foi descrita em João 21, do versículo 20 ao 20, que Jesus disse para Pedro que o João ficaria até que ele voltasse, se cumpriu em Apocalipse. O adversário, querendo desafiar as palavras de Jesus, usou o imperador para ordenar que João fosse lançado em um caldeirão de azeite fervendo. Porém, ele saiu ileso por um milagre, como Sadraque, Mesaque e Abednego, intactos antes de ser jogado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano percebeu que não conseguia destruir a vida do apóstolo, então desterrou, ou seja, isolou ele da sociedade, porque o que ele falava era muito forte. Então, a forma que acharam para calar João era isolar ele da sociedade. Mas o isolamento de João foi aonde ele teve a maior experiência com Deus. É quando nós estamos sozinhos que Deus se manifesta. É nas nossas maiores dificuldades que Deus se revela na nossa vida. João estava naquela ilha, sozinho, abandonado. Todos os discípulos já haviam morrido. João provavelmente estaria com 92 anos de idade, um homem idoso, naquela ilha, abandonado. Todas as portas tinham se fechado. Mas a profecia que Jesus disse no capítulo 21 de João tinha que se cumprir. Jesus tinha que voltar para João. Boa noite, irmã Néia. Seja bem-vinda, irmã. Em Patmos, João escreveu o livro de Apocalipse. De volta a Éfeso, escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas. Permaneceu residindo em Éfeso até que morreu, provavelmente com 100 anos de idade. João, que escreveu o Apocalipse, foi o único apóstolo que morreu por... Eu quero ler o esboço do livro de Apocalipse. A primeira parte do livro de Apocalipse tem a apresentação de João à igreja. E fala sobre adoração no céu. No capítulo 1, Jesus aparece para João. Disse, revelação de Jesus Cristo, qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou a João, seu servo, o qual testificou das palavras do Senhor Jesus Cristo, o que tem visto e ouvido. Bem-aventurado é aquele que lê, e aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, da plenitude do Espírito Santo, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, o Pai, a glória, o poder para todos sempre. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão ele vindo sobre a nuvem. Sim,
Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que sou também vosso irmão, companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, fui enviado à ilha de Pátimos por causa da palavra do Senhor e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e vi de trás de mim uma voz como a voz de uma trombeta e dizia: o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que é a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Virei para ver quem falava comigo, diz João, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, o Filho do Homem, vestidos com uma veste comprida, cingido pelos peitos um cinto de ouro. Ele viu Jesus Cristo. A profecia que ele profetizou no capítulo 21, que voltaria para João, estava se cumprindo neste momento. Jesus voltou apenas para João, e ele olhou. Os seus pés eram semelhante, latão reluzente, os seus cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como a voz de uma cachoeira, e tinha atrás dele 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol que resplandece no seu dia. O rosto de Jesus, quando João olhou, era igual ao sol do meio-dia. Quando João viu Jesus, caiu aos seus pés como morto. E Jesus pôs a mão sobre João, aqui diz a destra. Ele colocou a destra sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e último. Aquele que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as coisas que depois dessas vão acontecer. O mistério das 7 igrejas que vocês viste na minha mão são os 7 castiçais, são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele começa a escrever a primeira carta. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que você não pode suportar males. Mas puseste à prova aqueles que dizem ser cristãos e não são. Eles são mentirosos, eles te aborrecem também a mim. Sofreste, você trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Arrependa-te e volta onde você errou e volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei até ti e tirarei de ti o teu castiçal, tirarei o brilho do Espírito Santo de você, se você não se arrepender. Eu vou tirar a luz que há em você se você não se arrepender. O cristão, o brilho do cristão não é dele, é de Cristo. Lembra-te aonde você caiu, arrependa-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei até ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem vencer, se fala que tem que vencer é porque vai ter luta. Só vence quem luta. Só vence uma corrida quem corre. É isso que Paulo dizia.
encerrei a carreira, corri o máximo que eu pude, lutei o bom combate com as armas espirituais da minha fé. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa de glória me espera. Era isso que Paulo estava falando. Eu venci, eu cheguei até o fim, eu lutei o bom combate da fé. E João, através do Espírito Santo, escreveu à igreja de Éfeso para ela voltar para o primeiro amor. E para ser persistente e vencer, porque aquele que vencer comerá da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Aí ele começa a segunda carta. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz, o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Quem que é o primeiro e último? Quem que foi morto e reviveu? Quem que está mandando escrever essa palavra? Jesus. Ele é o primeiro e último. Ele quem foi morto e reviveu. E ele manda dizer para a carta de Esmirna: eu sei as tuas obras, eu te conheço, eu sei o que se passa. Tribulação, pobreza, mas tu é rico. Aqui ele estava falando para uma igreja que financeiramente estava acabada. Estava passando fome, mas não negaram a fé. E Jesus falou: vocês estão pobres financeiramente, mas vocês são ricos, porque vocês estão cheios da palavra de Deus, e a palavra de Deus vale muito mais do que qualquer tesouro que existe no universo. O reino do céu é como um tesouro escondido que se acha. A palavra de Deus vale muito mais do que ouro. A blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas, não tenha medo, as coisas que há de padecer. Vocês terão tribulação de 10 dias, mas sede fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí a gente começa na terceira carta. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Quem que tem a espada de 2 fios? Jesus. Eu sei as tuas obras, eu te conheço por dentro, por fora, seu passado, seu presente, seu futuro. Eu sei tudo sobre você. Eu sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dias de Antipas, que morreu no meio de vocês, minha fiel testemunha, que foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é o quê? Pregar em troco de dinheiro, profetizar em troco de esmola, de presentinhos, de coraçãozinhos, de toda espécie de barganha com Deus. É sinagoga de Satanás que traz a doutrina de Balaão para dentro da igreja, e isso Deus estava reprovando essa igreja que estava tolerando a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço sobre o povo de Israel. Arrependa-te. Quando não, virei até ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, eu lhe darei do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome, que ninguém conhece senão aquele que recebe. Aí a gente entra na quarta carta. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. É o Filho de Deus que está falando, irmão, não é o irmão Valdeci. Assim diz o Filho de Deus, o que tem os olhos que como chama de fogo, que vê tudo, e que tem os pés como latão reluzente. Eu conheço suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as suas últimas obras são maiores do que a primeira. Olha, Deus elogia, ele critica, mas elogia.
Jesus traz equilíbrio para a igreja. Ele repreende e traz para ele. Ele não repreende e joga no mar. Ele repreende e traz para ele. Ao contrário da igreja, repreende e isola a pessoa. Jesus não, ele repreende e pede para a pessoa se arrepender e voltar. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Jezabel é um símbolo dos falsos profetas. Ela tinha 850 profetas de Baal contra um profeta de Deus. Olha o que estão tolerando dentro da igreja. Um monte de profeta de Baal. Sabe quem era Baal? O Deus da fertilidade e prosperidade. Deus não permite na igreja pessoas que profetizam dinheiro, bênçãos financeiras, materiais. Pega a visão, irmãos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E se não se arrepender, eis que eu vou pôr você numa cama. E os que adulteram com ela, virá grande tribulação se não se arrepender. Então quem é falso profeta, pratica as obras de Jezabel, quer corromper o povo, olha o que vai acontecer com eles. Vai cair numa cama doente. Deus vai se vingar deles. Quando eu falo contra os falsos profetas aqui, que eles estão entrando numa enrascada, que eles nem sabem onde estão se enfiando, não é brincadeira. Jesus, o evangelho é contra falso profeta. Jesus não tolera falsas profecias dentro da igreja. Dê-lhe tempo para se arrepender. E se você não se arrepender, eu vou te colocar numa cama. Você que se prostitui por dinheiro, prega por dinheiro, você é apenas um mercenário. Mercenário que cuida de ovelhas por dinheiro. Só existe um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo vir, abandona as ovelhas. Mas o bom pastor, ele nunca nos abandona. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Certamente, olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E Ele preparará diante de mim, na presença dos meus inimigos, um banquete, vai ungir minha cabeça com óleo até meu cálice transbordar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque é Ele que me livra do laço do passarinheiro, é Ele que me livra da peste perniciosa, é Ele que me protege da peste que assola na escuridão, é Ele que me protege da mortandade que assola o meio-dia, é Ele que faz 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com meus olhos eu vou ver a recompensa dos ímpios, porque tão encarecidamente o Senhor me amou. Eu também louvá-lo-ei, eu pô-lo-ei no alto retiro, porque Ele conheceu meu nome. Eu lhe invocarei, e Ele me responderá. Ele me dará abundância de dias, e Ele me mostrará a tua salvação. Às vezes a dificuldade da vida, a perseguição,
religiosa tão grande que a gente eleva os olhos para o monte e pergunta: da onde vem o nosso socorro? Da onde eu vou sair dessa situação? O salmista diz: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele é a minha sombra, a minha direita. Ele guarda a minha entrada, a minha saída. Ele guarda o meu coração desde agora para todo sempre. Eis que ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Olha, Deus vai punir esses falsos profetas para mostrar que ele estava vendo tudo. Aqui ele diz, ferirei de morte os seus filhos, toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda, que eu entro lá dentro e vejo a intenção do coração. Como a gente vê em Samuel, Deus não vê a aparência, mas olha para o coração. Deus sabe que a intenção desses falsos pregadores é fama, dinheiro e prosperidade. Mas um dia, Deus vai dar conta com eles. Aqui, ferirei de morte. Ele diz que ferirá de morte. Toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda o coração e a mente. Deus sabe o motivo que você busca Ele. Você busca a Deus para ter bens materiais, como essa igreja buscava? Você inventa falsas doutrinas para atrair povo para a sua igreja? Você está tolerando Jezebel dentro da igreja, falsas profecias dentro da igreja. A Bíblia diz que a gente tem que analisar as profecias se realmente elas vêm de Deus. Em 1 João capítulo 4 diz: não dei crédito a qualquer espírito, mas provai se o espírito realmente vem de Deus. Vamos lá. Mas eu digo a vós, os restantes de Tiatira, todos os que não se contaminaram com essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, outra carga eu não vos porei. Mas o que você tem, retenha até que eu venha. Permaneça firme até a vinda de Jesus. É permanecer firme. E o vencedor, e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro. Como também eu recebi do meu Pai a estrela da manhã, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja que está em Sardes escreve isto, que tem as 7. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Aparentemente está tudo bem, mas aqui dentro, destruído. Eu conheço as tuas obras. Você tem só nome de que está vivo. Só tem status de quem está vivo. Mas espiritualmente está morto. Tem muita gente que tem muito status, mas já está morto espiritualmente. Já se corrompeu como gangrena. Já está em infecção generalizada a igreja ao ponto que não tem como voltar atrás, por tolerar falsas doutrinas. Seja vigilante, confirma. Olha o restante que vai morrer. Olha o resto do povo que vai morrer nos seus pecados, porque ninguém prega mais sobre os pecados. Seja vigilante. O restante que estava para morrer. Eu não achei as suas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te. Quando Deus manda lembrar, é para você lembrar do que Ele já fez na sua vida. Lembra-te.
Se Deus manda você lembrar, é porque Ele também guarda as informações. Ele tem as informações. Lembra-te do que tem recebido e ouvido. Lembra do que você tem recebido e ouvido. O que você tem recebido e ouvido? As palavras de Deus. Guarda elas e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestimentas e andarão comigo de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei ele do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Agora é a igreja queridinha de todos. Todo mundo quer ser essa igreja. Mas que pena que não é, né? Todo mundo quer ser a igreja de Filadélfia, a igreja que seria tirada da aprovação. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz o que é santo. Quem é santo? Jesus. O que é verdadeiro? Jesus. O que tem a chave de Davi? Jesus. O que fecha a porta e ninguém abre, e abre e ninguém fecha? Jesus. Aqui, quando ele fala que tem a chave de Davi, Jerusalém era cercado por um muro e tinha um portão principal. Quando o rei decidia que ninguém entrava, ninguém saía da cidade, só o rei tinha a chave do portão principal da cidade. O rei trancava a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. Jesus está dizendo: é eu que tenho a chave de Davi, é eu que abro as portas da Nova Jerusalém para você. E se eu fechar a porta de Jerusalém para você, ninguém abre. Mas se eu abrir para você, ninguém fecha. Aí ele diz: eis que diante de ti a porta está aberta e ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas não negaste meu nome. Eis que é o que farei da sinagoga de Satanás os que dizem judeus e não são, os falsos profetas. Eu farei que venham e adoram prostrado aos seus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir todo mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que eu venho sem demora. Guarde o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, eu farei coluna do meu templo, e dele nunca mais sairá. Escreverei nele o meu novo nome, e o nome do meu Deus, e a da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus. Eu também, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A última carta, que representa os dias de hoje. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira do princípio da criação de Deus. Quem é? Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é quente nem frio. Tomara fosse crente ou frio, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. A cidade de Laodiceia, ela não possuía água na cidade. Então ela tinha que fazer arqueodutos para a água chegar na cidade. E ela tinha duas opções de águas. Águas termais, que vinha de lagos vulcânicos, que as águas que traz cura, e tinha as águas que descia da montanha,
que é água gelada. E como Laodiceia era uma rota de comércio, as pessoas iam lá nas águas termais para se curar de alguma doença e passava por lá para tomar das águas refrescantes que descia da montanha, para comprar a lã negra que era produzida lá, colírio que era fabricado naquele lugar que possuía muito ouro. Jesus disse: você não é morno, você não é quente nem frio, mas é morno. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que não trazia refrigério nem cura, não trazia esperança nem libertação, não trazia conversão nem arrependimento. Ela estava neutra, ela estava indiferente às doutrinas da salvação, como arrependimento, como não focar no dinheiro. Era uma igreja focada no dinheiro, focada na prosperidade da cidade, mas era uma igreja indiferente, que não trazia mais nem cura, nem refrigério, não trazia mais nada para o seu povo. Eu sei que tem uma interpretação que muitos interpretam esse texto, falando que esse texto fala que a igreja tem que ser quente ou tem que ser fria. Aqui está falando, a água quente traz cura, a água fria traz refrigério, mas a água morna só causa ânsia de vômito. Era isso que Jesus estava falando para a igreja: vocês não estão trazendo benefício nenhum para os crentes. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não estou aguentando vocês mais. Olha o que ele diz: como dizes, estou rico. Ó, a igreja de hoje, focada no dinheiro. Estou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Tem gente que pensa que riqueza é sinal que Deus está provando. O diabo, que ele mais oferece para os cristãos é dinheiro. Paulo alerta Timóteo falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se perdem por causa disso. Quantos pregadores que você admira, que você já viu, você admirava, que se corromperam por causa do dinheiro? Quantas pessoas que você via como espelho se corromperam com o dinheiro? Jesus pede para essa igreja que compre dele ouro refinado para que te enriqueça. Paz, irmão Manassés, a palavra de Deus é como ouro, a fé é como ouro. Peço que de mim, olha que palavra forte que Jesus fala para a igreja dos nossos dias, irmãos. Como diz, estou rico e enriquecido estou e de nada tenho falta. Você não sabe que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? Você está cheio de dinheiro e nadando no pecado. Cheio de dinheiro nadando no pecado. Conselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. A riqueza de Deus é espiritual, não é monetária. Que compre de mim vestes brancas, arrependimento traz perdão, perdão traz a limpeza do pecado. Vestes brancas simboliza o perdão dos pecados. Vestes brancas para que cubra a vergonha da tua nudez. Eu repreendo, eu castigo todos aqueles que eu amo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, a gente só abre a porta para quem está fora. A gente só abre a porta para quem está do lado de fora. Essa igreja aqui, Jesus já não estava mais nela. Tinha qualquer outra coisa sendo pregado ali, menos Jesus. Ele estava querendo entrar na igreja. Nos púlpitos não está pregando mais Jesus. Prega todos os profetas do Antigo Testamento.
E cadê a cruz de Cristo? Cadê o sacrifício de Jesus? Cadê a morte e ressurreição de Cristo? É ali que nós fomos sarados. É ali que nós fomos salvos. Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, abra o coração para Deus. Deixa Ele entrar na sua vida. Irmãos, servir a Deus, irmãos, não é servir dogmas, não é seguir doutrinas de homem, é seguir a Deus, seguir um novo princípio de vida, um novo estilo de vida, ser semelhante àquele que nós somos servos. Jesus disse: você chama eu de Senhor, mas não faz o que eu mando. Por isso que ele diz: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: no seu nome expulsei demônio, no teu nome fiz sinais e maravilhas. E eu lhes direi abertamente: não conheço vocês. Jesus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno, porque é o nome dele que tem poder. Tem pessoas que estão usando o nome de Jesus, não Jesus usando essas pessoas. Tem pessoas usando o nome de Jesus para se beneficiar, para granjear dinheiro. Como o apóstolo Pedro diz na sua carta, no capítulo 2, como no meio do povo houve falso profeta, no meio de nós haverá falsos doutores, que introduzirão doutrinas de perdição, introduzirão encobertamente heresias de perdição, ao ponto de chegar a negar que o Senhor ressuscitou. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de nós negócio. Mas a sua sentença não tardia nem dormita. O dia deles vai chegar. Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra, pratica e assim ensina, será chamado de grande no reino do céu. O que adianta ser grande na terra e ser um mendigo no céu? Ou nem ir para o céu? Ao que vencer, eu vou ler o versículo 20 de novo, tá, irmãos? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, tem alguém ouvindo, será? E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, eu terei um particular com ele. E ele comigo, a gente vai se alimentar junto. A gente só se alimenta com quem a gente conhece. A gente só senta na mesa com quem a gente conhece. Jesus quer ser conhecido de você como você é conhecido dele. Ele quer ter um particular com você, mas é necessário abrir o coração. Você viu que as igrejas sempre teve defeitos. Uma era morna, a outra tolerava isso, mas todas têm solução. A solução para nós é o quê? Não ser indiferentes. Ser uma igreja verdadeira que traz refrigério para as almas aflitas, traz cura para os corações quebrantados, porque a palavra de Deus é remédio. Cura para as almas. Eu trabalho na área da enfermagem, vejo médico estudando 10 anos para cuidar de um corpo humano. E eu vejo muitas pessoas querendo cuidar de uma alma eterna, sem conhecimento das Escrituras. Cuidado quem prega para vocês, irmãos. Se alguém pregar algum evangelho que não for conforme as Escrituras, fuja dessas pessoas. Não importa quem seja, pode ser amigo, pode ser quem for. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, Jesus disse. Jesus disse para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Jesus nos alerta a não ser cristãos hipócritas, somente de fachada, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque ele diz que todo que ouve e pratica a palavra dele é como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, correu os rios, bateu contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firme na rocha. Mas quem não ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Bateram o vento, correram os rios, bateu contra aquela casa, ela caiu porque não tinha alicerce. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Quando Josué vai entrar na terra, Deus fala: Josué, seja forte, corajoso, não se afaste da lei nem para a esquerda nem para a direita, mas siga tudo conforme Moisés ordenou, para que você possa fazer prosperar o seu caminho. Irmãos, devemos nos voltar para a palavra, para o evangelho puro e simples. É esse que transforma. Mas as pessoas não querem ser transformadas, porque quando ela é transformada, ela já não tem mais prazer no pecado, ela já não tem mais prazer na vida mundana. Tem pessoas que querem morrer nos seus pecados. Deus está batendo na porta todos os dias. Todos os dias. Ele disse em Apocalipse que a porta está aberta. Eis que diante de ti tem uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Mas Jesus, quando voltar, ele diz para 5 virgens loucas da parábola das 10 virgens, depois que as virgens prudentes entraram, fechou a porta. E se ele fechou a porta, ninguém mais abre, como ele mesmo disse: eu tenho a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então aproveita, aceite a porta da salvação e entre por ela, porque quando ela se fechar, ninguém abre mais. Ninguém abre mais. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Fique com essa mensagem. Amanhã a gente dá, quinta-feira a gente dá continuidade, a gente vai ler Apocalipse todo, tá? Vamos pregar o evangelho do jeito que está escrito. E dentro da palavra a gente traz as mensagens, entendeu? Deu para pegar aí? Quem recebeu aí, escreve um amém aí. Irmãos, eu preguei 3 capítulos aqui. 3 capítulos, sem tirar, sem acrescentar, colocando pontos históricos, tudo. Foi interessante, eu gostei. O capítulo 4 vai falar sobre o trono de Deus, o capítulo 5 vai falar sobre a abertura dos selos, e daí a gente vai meditar nos 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente vai na visão do trono de Deus, depois os 4 cavaleiros do Apocalipse, depois as 7 trombetas, 7 salvas, tudo. A gente vai esmiuçar isso daí, entendeu? Vocês vão entender o que as trombetas significam, entendeu? Irmãos, eu lembro quando eu ia para o monte, todas as vezes que eu ia para o monte, eu lia o livro de Apocalipse inteiro, e depois descia. Por muitas vezes eu fiz isso. Irmãos, decore livro de João, Romanos e Apocalipse. Se você puder decorar, irmãos, porque vai chegar um tempo que nós seremos a Bíblia. Somente aqueles que têm a palavra dentro deles vão ser o portador da mensagem. E tudo está apontando para esse tempo. Quem não tiver com a mensagem já dentro dele, não receberá mais essa mensagem. Entendeu? Eu ia orar, irmã. Ia no monte orar. Mas em vez de orar, eu ficava lendo a Bíblia no monte. Entendeu? Lia o livro de Apocalipse inteiro. Depois descia. Eu ia para um lugar isolado para me meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que ser meditada dia e noite. Só não entendi a graça, irmão Jonas. Não entendi a graça. Você acha que eu fui no monte lá porque Deus vai me escutar melhor? Não.
Eu ia para me isolar do mundo. Não ia nesses montes que vocês vão, que tem um monte de gente. Eu ia numa montanha, que só eu ia, isolado. Você viu, irmã Néia? Tem gente que prega para orar no monte, e tem gente que não quer que pregue no monte. Mas Jesus fala, não é nem no monte e nem em Jerusalém que adorará o Pai. Mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Não é nem no monte, nem em Jerusalém que Deus quer os seus adoradores. Deus quer aqueles que adoram o Espírito em verdade. A gente vai no monte, eu pelo menos ia no monte para se isolar da sociedade. Só isso. Para mim ter um particular com Deus. Não que Deus não está dentro da minha casa. Ele está mais na minha casa do que no monte, eu tenho certeza. Porque aqui é onde eu oro, aqui é onde eu me santifico, aqui é onde eu medito na palavra. Então Deus está aqui. Se vocês verem o meu estúdio, a pessoa entra aqui, faz o trabalho e é evangelizada. As Bíblias estão todas aqui. Se eles quiserem ler alguma coisa esperando, eles vão ler Bíblia. Tem Bíblia de todo tipo aí. Entendeu? E cada cliente é uma mensagem nova que eu prego. Entendeu? Eu passo horas ali desenhando e ali eu vou contando as histórias da Bíblia, porque eu sei de cor, grande parte, algumas partes eu esqueço, mas quando vai bem na memória eu lembro grandes passagens da Bíblia, as grandes histórias, eu vou contando essas histórias para as pessoas que fazem tatuagem e eles acham impressionante. Um tatuador, ex-usuário de crack, pregando o evangelho e um monte de gente criticando. Cheio de tatuagem, tatuador pregando o evangelho. Sabe por que eu estou pregando o evangelho? Porque tem um monte de gente incompetente, sem tatuagem, com um monte de curso que não tem coragem de pregar. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas. Tem um monte de gente que não tem tatuagem nenhuma, não tem barba, não tem uma profissão que é discriminada como a minha, mas não tem coragem de pregar a palavra. Por isso que Deus pega os noia, pegou eu lá do crack, levantou porque não tem homens disponíveis. Deus não está procurando pessoas capacitadas, Ele está procurando uma pessoa que abra o coração para Ele entrar dentro do coração e fazer morada e transformar a vida dessa pessoa e essa pessoa ser uma nova criatura em Cristo Jesus e Jesus fazer tudo novo na vida dela. É esse evangelho que eu creio e eu não me envergonho desse evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois para nós, porque no evangelho se manifesta a justiça de Deus que é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não dá ibope para quem não fala de Jesus, irmãos. As pessoas querem falar sobre todos os personagens da Bíblia, esquece do principal. Esquece do autor e consumador da nossa fé. Esquece de adorar aquele que deve ser adorado. Eu vejo as pessoas pregando sobre Elias, Eliseu, Moisés, mas cadê Cristo? É culto da família, culto da libertação, mas cadê o culto a Cristo que acabou? Cristo é o centro desse livro. Se você não achar Cristo de Gênesis a Apocalipse nesse livro, você precisa ler ele mais. Qualquer livro que você pedir para mim, eu te mostro Jesus Cristo em qualquer livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, eu te mostro Jesus agindo. Não estou falando que não é proibido pregar o Antigo Testamento, não. Você prega o Antigo Testamento, mas usa o Antigo Testamento para trazer Cristo para o povo. O Antigo Testamento aponta para Cristo, então você prega o Antigo Testamento, mas com o final no Cristo. Tem que ser uma mensagem cristocêntrica.
onde o Cristo é o centro, não o pregador é o centro, não os profetas é o centro, mas Cristo é o centro de tudo. Ele é o personagem principal das Escrituras Sagradas. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas, seja visíveis e invisíveis, seja trono, seja principado, seja potestade, seja o passado, o presente e o porvir, tudo se submete a ele. Nele está corporalmente a plenitude do Deus encarnado. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que nos ama e que nos comprou dos nossos pecados. Na cruz, ele morreu na cruz. Terceiro dia ele ressuscitou, ficou 40 dias nessa terra. Depois subiu aos céus. E quando ele subia aos céus, 2 anjos chegou perto dos seus discípulos e disse: vocês estão vendo esse Cristo subindo? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subindo, ele virá outra vez. E Jesus disse: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria que eu vou preparar um lugar. E virei outra vez para te buscar, a fim de que onde eu esteja, você esteja também. Deus quer a sua companhia, não porque Ele precisa da sua companhia, mas sim porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar, quer te libertar, quer te lavar no sangue do Cordeiro de Deus. Tudo por amor, e tudo de graça. Você não precisa subir monte, você não precisa fazer campanha, você não precisa acender vela, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Só você entrar no seu quarto, fechar a porta. Paz, irmã Dani, seja bem-vinda, irmã. Fechar a porta e deixa Jesus entrar na sua vida. Eu não vou pedir para ninguém aceitar Jesus, porque quem somos nós para aceitar Ele? Ele que nos aceitou. É Ele que nos aceita. Você pensa que é você que aceita Deus? Deus nos constrange com o amor dele, irmãos. Ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange, ao ponto da gente se render completamente a Ele. Que a gente vê o tão profano que a gente é e Ele continua nos amando. Porque Deus, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Olha que fidelidade. Deus, quando foi jurar, Ele não tinha alguém maior para jurar, Ele jurou por Ele mesmo, que ia abençoar o seu povo pelo nome dEle. O nome dele é o nome mais poderoso. Diante do nome de Jesus Cristo, toda língua se dobrará. Todo joelho vai ter que ser exposto ao chão e confessar que Ele é o Cristo. Quero desejar para vocês uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Essa live vai estar gravada no canal do YouTube, tá bom? Tá aí no link aí, na biografia aí. Se vocês quiserem assistir ou recomendar alguém assistir, vai estar lá. Quem quiser seguir, nos siga. Quem não quiser, não tem problema. Siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, onde o Senhor mostra que a sua igreja tem muitos defeitos, mas o Senhor tem a solução para todos. O Senhor tem solução para aquele que está fraco, para aquele que está pobre, para aquele que está frio, para aquele que está morno, para aquele que está quente. O Senhor tem solução para todos nós, de forma específica. Que o Senhor possa
nos abençoar grandemente com suas ricas bênçãos espirituais, Senhor. Abençoe cada irmão que participou, ouviu, cada irmão que participou dessa live, Senhor. Todos os irmãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. E que Teu Espírito venha falar melhor no coração deles, Pai. Porque é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus em nome de Jesus.